Bom, gente, aqui eu quero fazer uma observação sobre Apocalipse 13, versículo 2, a semelhança, né? Uma semelhança. É claro que ele diz, a besta que tu viu, ela é semelhante a pés, ou seja, a leopardo, pés como de urso e boca como de leão. E eu não pude explicar sobre essa questão observando o tempo que essa besta exatamente começou a comandar. E nós vamos fazer essa observação agora, porque é muito importante a gente saber disso. Como nós comentamos no documentário, essa besta ela surgiu de verdade em 1929. Anteriormente eu dei uma pesquisada, mas eu não encontrei a raiz exatamente do nascimento dessa besta. Eu só sei que a história diz que nós temos 286 papas, mais ou menos. E essa questão, ela tem muita mentira no meio. Até porque eles aplicam aqui que o Cafos, o qual hoje é chamado de Pedro, foi o primeiro papa. Gente, por favor, isso é mentira, porque esse camarada era um discípulo de Yahushua, o qual Yahushua diz para ele no livro de Al-Hanan que quando ele se convertesse, apacentasse as suas ovelhas. Ele não era um papa, ele era um discípulo de Yahushua, o qual hoje eles chamam de Jesus, que é outra baita mentira. Então vamos prestar bem atenção aqui. Em 1929, esse poder papal recebe a regência de governo mundial, tá? É por isso que é dito aqui que ele é semelhante a leopardo, pés como de urso e boca como de leão, e continua dizendo, e o dragão lhe deu seu trono, seu poder e grande autoridade. Tratando-se de uma apresentação de animal aqui, está sendo apresentada às nações, tá? Na forma ecológica. Então, o camarada aqui pegou de trás para frente, né? E depois jogou lá o dragão lá no período quarto, que exatamente era do Império Romano na Ásia Menor. Então vamos lá. Para você identificar esse governo aqui agora, que é exatamente o que eu estou voltando para fazer, uma ratificação, porque o governo foi passado por papado, mas o papado não ficou atuando como governo mundial. Foi isso que foi me apresentado aqui, né, na meditação, que o papado ele passou o poder político, o poder religioso e o poder monetário exatamente para a maçonaria. Então o Papa não ficou como governo mundial, apesar de a proposta ser no futuro ele venceu o governo mundial. Isso é o que traz agora os pés de barro misturado com ferro. Por quê? Porque não solda, não cola, não faz nada, tá? Barro e ferro, se você botar, é claro que ele vai dilatar um do outro, não tem como. Então essa dilatação aconteceu pelo fato de o poder maçônico ter assumido em 1929 e o Papa simplesmente ficou só com os 44 mil hectares, onde hoje é chamado de Vaticano, tá? E foi só isso que ele ficou. Então, eu estou fazendo essa ratificação aqui para que vocês entendam que o papado vai começar ainda o governo dele. É por isso que lá diz que é um tempo pequeno, mas apesar de ser um curto tempo, esse poder também é um poder igual aos outros poderes anteriores, tá? Agora, se a gente for unir o poder desde 1929, aí sim o Papa ia ter 70 e tantos anos de comando até o fim. Mas não é isso. Ele não assumiu, ele pegou esse poder e ele passou exatamente como uma troca. Foi feito um tratado chamado Tratado de Latrão e foi feito exatamente para que as três religiões, espírita, católicos e protestantes luteranos, se unissem nesse propósito, tá? E foi aí que o protestantismo luterano ganhou
exatamente um CNPJ, tá, isentando eles de impostos. Por quê? Porque a liderança do protestantismo luterano também são maçons. A fundação dessas igrejas, todos os fundadores eram maçons. Então eles ganharam esse CNPJ, isentando eles de impostos, tá? E de lá para cá vem rolando. Por que que é suportado toda essa sacanagem, desculpa a expressão, mas das religiões, cobradismos e oferta, maracutaias e maracutaias, e não ter problema nenhum? Por que que Valdemiro Santiago é de mais cedo e outros são podres de ricos hoje, exatamente em cima desse sistema? Olha, é de mais cedo, ele é maçom do 33º grau. Já o discípulo dele não, pegou só a carona do CNPJ. O Valdemiro eu não sei se ele é maçom, eu acho que não, tá? Esse outro aí, Silas Malafaia, também é maçom do 33º grau. Essas pessoas hoje ainda nesse comando aqui, maçônico, eles são isentos, nada acontece com eles. Você se lembra de Michel Temer? Michel Temer foi preso. Ele estava dentro de um carro algemado, quando de repente foi abordado por outra polícia que foi lá, parou aquele carro e tirou as algemas do pulso dele. Por quê? Porque ele é um grão-mestre, ele é maçom do 33º grau. Mas nós temos muito mais outros maçons por aí. Nós temos essa Sarney que está por anos e anos comandando na política, nunca ninguém tirou ele. Esse cara, toda vez ele se elegia. E aí, ele é maçom do 33º grau. Soube eu que uma certa vez ele disse que estava por nascer o homem que colocasse um par de algema nele. E eu espero ainda ver isso acontecer, porque nesse momento, se ele não morrer, daqui até o Trump voltar, eu vou dizer para vocês, a algema vai cair no pulso desses homens. Nesses arrogantes e prepotentes homens da maçonaria que por anos e anos, desde 1929, assumiram a liderança mundial, tá? E o Papa ficou só chupando o dedo. Então em 2000 foi chamado o Papa João Paulo II, o Papa mais amigo que já teve, né? Chamou o Bush para fazerem a nova ordem mundial. Só que aí o Bush é maçom também. E o que acontece? Pulou lá fora, porque para fazer a nova ordem mundial, com certeza eles perderiam o lastro monetário, perderiam o poder político e o poder religioso ficava exatamente da situação que vai ficar agora, tá? Mas aí, de lá para cá, o papado vem se esforçando até agora. Quando foi levantado o governo Trump, o Chicão negociou com o Trump e o Trump exatamente desmanchou o tratado de Latrão, tá? E fez um outro tratado agora, assinando um documento onde o Papa poderia sim executar, exato, a nova ordem mundial. E nessa nova ordem mundial, o que acontece? A maçonaria tem que cair. E eis a questão, a maçonaria está caindo por quê? Porque a partir do retorno do Trump, que é o que eles fizeram tudo para ele não voltar, né? Não, mas o Trump saiu dizendo, eu volto. Por que aconteceu aquilo ali e o Papa não pôde fazer nada? Porque o Papa ainda não está no poder. Exatamente. O poder dele só volta agora com essa eleição que vem, que o Trump será eleito o presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Qualquer presidente que entrar agora, ele não vai ser mais maçom, tá? Não é maçom, o povo não quer. Esse é fato, o povo não quer mais um presidente maçônico. Essa política, velha política, como disse Bolsonaro, ela cai aqui, é profético, porque daqui para frente o presidente mundial, assumindo a posição dele, chama-se Papa Francisco. Caso ele não resista, virá outro Papa para assumir o lugar dele, certo? E o segundo governo mundial chama-se Donald Trump, ou outro que assuma essa